Olá Dev, beleza? Vamos continuar configurando aqui o Windows, o ambiente de desenvolvimento com Windows para React Native, né? E aí, a gente na última aula deu início aqui, né, seguindo esse post aqui, onde a gente instalou o Chocolate e através do Chocolate instalamos tanto o Node.js versão LTS quanto o OpenJDK11. Na sequência aqui agora a gente tem a instalação do Android Studio, né? Apesar de não ser a IDE que a gente vai trabalhar para codar o nosso projeto, mesmo assim a gente precisa dessa IDE aqui, né, no nosso ambiente, porque através dela a gente vai criar nossos emuladores Android, né? E tem algumas configurações específicas da parte nativa, quando a gente for mexer no código nativo, alguns detalhes a gente precisa fazer através dessa IDE. Então vamos lá. Aqui tem um passo a passo bem detalhado do que você precisa fazer, né? Se você for seguindo aqui, abrir esse post aqui, né, e for seguindo o que está aqui, provavelmente você vai conseguir configurar sem nem precisar assistir essa videoaula. Mas, como uma opção de apoio aí para você, né, eu vou gravar essa aula aqui, fazendo esse passo a passo aqui junto com vocês, beleza? Primeira coisa que a gente precisa fazer é preparar aqui uma instalação, como está aqui, ó, para poder a gente não ter problemas futuramente com o mau funcionamento, né, do nosso ambiente. Então, a gente precisa, antes de instalar o Android Studio, a gente precisa criar um local para SDK. Aqui no post a gente está sugerindo esse caminho aqui, porque é importante tomar essa nota aqui, ó. Não utilizar caracteres especiais, espaço, acentuação, para definir o path, o caminho onde a sua SDK estará instalada aí no seu PC. Então depois de a gente definir esse local, a gente clica com o botão direito do mouse no menu iniciar, a gente vai na opção Sistema e clica em Configurações Avançadas do Sistema, né, que vai estar do lado direito aqui. Então vamos lá, botão direito, no menu iniciar, Sistema, e aqui do lado direito a gente tem aqui, ó, Configurações Avançadas do Sistema. Então é aqui que eu vou. E aí aqui a gente abre essa parte aqui, onde a gente tem algumas configurações, e o que interessa para a gente é aqui, ó, variáveis de ambiente. Mas vamos ver aqui no post o que ele está pedindo para a gente fazer. Então a gente vai clicar no botão Nova, ou seja, dentro de variáveis de ambiente, a gente vai entrar lá e a gente vai cadastrar uma nova variável de ambiente, que vai ser a nossa SDK do Android. O nome da variável vai ser Android_Home, tudo em maiúsculo, beleza? Tem que se atentar para esses detalhes aí de configuração. São coisas que a gente não pode fazer com pressa, de forma afoita. Vai com bastante atenção, bastante tranquilidade, que aí faz uma vez só, ok? Então, ó, esse é o nome da variável, Android_Home, e aqui é o path que a gente vai definir como conteúdo da variável, né, o valor dessa variável. Então eu vou copiar aqui o path e a gente já sabe que tem que criar uma variável Android_Home. Vamos voltar aqui, variável de ambiente. E aí um detalhe, se você observar aqui em cima estão as variáveis que são específicas para esse meu usuário logado aqui no Windows. Mas a gente precisa alterar as variáveis do sistema como um todo, que estão aqui embaixo, ó, beleza? Então aqui embaixo, onde estão as variáveis do sistema, que a gente vai clicar aqui em Novo, e aí tem o nome da variável, que é tudo em maiúsculo, Android_Home, ok? E aqui o valor da variável, eu vou colar o path que eu copiei aqui, né? Então já está aqui tudo ok. Confirmo e está aqui minha variável criada. A gente também precisa da Java Home, mas ela normalmente já é configurada automaticamente quando a gente faz a instalação do OpenJDK com o Chocolate, como a gente fez na última aula, né? Então você pode perceber que já está aqui, a gente não precisa se preocupar com ela já está aqui definida para a gente. Então você verifique aí, se não tiver, você precisa criar aí da mesma forma como a gente criou essa aqui. Sendo que você vai precisar pegar o path, né, onde está a JDK instalada aí no seu Windows. Mas lembrando
Normalmente a instalação via chocolate, isso já vem para você aqui. Vamos ver se tem mais alguma configuração de variável aqui. Então, na mesma janela de variáveis de ambiente, precisamos incluir 4 configurações na variável path que já existe. Então, essa variável path é a variável que contém os caminhos, os paths, onde a gente pode executar binários a partir de qualquer diretório no nosso shell. Então, basta incluir o path de um determinado executável nessa variável aqui, e aí você vai poder executar esse programa de qualquer caminho, a partir de qualquer diretório no teu sistema operacional, no teu shell. Então, essa configuração para o Android Studio, a gente precisa dessas 4 configurações. A primeira é essa, a gente vai incluir isso aqui na variável path, depois a gente vai incluir essa outra aqui e vamos fazer isso para as 4 aqui. Então, eu já vou marcar a primeira aqui, copiar, voltar aqui nas variáveis, e aí agora a gente vai aqui em variáveis do sistema também, pegar aqui a variável path, que ela já existe, e a gente vai editar, porque a gente quer adicionar uma nova entrada aqui. Então aqui eu dou um novo, ele já abre o espaço aqui para mim, eu simplesmente dou Ctrl V e OK. Então ela já está incluída lá. Vou fazer o mesmo com a segunda aqui, vou copiar, volto aqui na variável path, edito a variável path, e aí eu vou incluir a próxima aqui. Então eu vou dar um novo, colar e OK também. E eu vou fazer isso para todas elas aqui, ó. Então é bem tranquilo, variável path, editar, novo, colo o conteúdo e dou OK. E por fim aqui, esse último aqui, variável path, editar. Não faça nada disso com pressa, como eu falei, isso são coisas que tem que estar OK, entendeu? Faça tranquilamente para fazer uma vez só, depois você ficar procurando onde está o problema, é a pior coisa que tem. Vou dar um OK aqui. E de variável de ambiente, é isso que a gente precisa. Então já posso fechar essa janela aqui também. Agora sim, a gente pode partir para a instalação do Android Studio. E aí a gente precisa acessar a página, né? Já tem um link aqui, no post já vai ter o link aí para você, mas eu já deixei aberto aqui. Então aqui é a página home do Android Studio. E a gente vem aqui, ó, direto nesse link aqui, ó, Download Android Studio. Aqui vem os termos aqui para você aceitar. Ok? Então ele já detectou aqui que eu estou no Windows e já vai fazer o download para mim. Tá aqui. Eu vou aqui em salvar como. Vou pedir para ele salvar aqui em downloads mesmo. Aguardar esse download acontecer. Ok, então download concluído. Eu já vou direto aqui, ó, abrir o arquivo para já partir para a instalação do Android Studio. Beleza, então depois de fazer ali um next, vou fazer o último next aqui, e aí ele já vem aqui marcado com a opção para a gente já iniciar o Android Studio. Vou dar um finish aqui. Já temos aqui a primeira tela de configuração aqui do Android Studio. E aí, a gente voltando aqui no nosso post, né? Aqui você vai ter o passo a passo, não tem nada para você mudar ali, né? Next, finish. Aqui sim, com o Android Studio instalado, você vai, se você quer importar configurações de alguma outra instalação antiga, né, caso você tenha, você pode dar OK. No meu caso aqui é um Windows limpo, é uma máquina virtual inclusive, então eu não tenho nada instalado aqui anteriormente de Android Studio, ok? Então, vamos seguir aqui, ó. Ele pergunta aqui, ó, se eu quero exatamente importar alguma configuração. Eu não tenho nada. Então, vou deixar marcado aqui, ó, não importar configurações e dou um OK. Agora, ele pergunta se eu quero enviar estatísticas lá para o Google, né, para contribuir aí com o projeto, né, compartilhar dados e tal. Eu não vou fazer isso, aí é de cada um. Então, next.
Ele pergunta qual o tipo de setup, né, de configuração que a gente quer fazer. Vamos marcar aqui, ó, Custom. Beleza? Isso está aqui, ó, no nosso passo a passo. Aqui, ó. Então, depois que a gente marca a opção para não importar as configurações, a gente escolhe a opção Custom para poder definir de que forma a gente quer instalar. Por que a gente vai usar essa opção Custom? Para que a gente possa ver se ele pegou certinho a configuração do Java Home. Porque se isso não tiver certo, aí a nossa IDE não vai funcionar porque a gente precisa. Então é bom para a gente verificar isso. Então aqui, ó, ao invés de deixar o standard, que ele vai passar direto, a gente vem aqui no Custom, vai em Next. Aqui ele pede para selecionar o Java, né? Então a gente tem aqui, ó, na lista, ele já traz um caminho aqui, ó, tá vendo? Da própria instalação do Android Studio, mas não é esse que a gente vai usar. Você vem nessa setinha para baixo aqui, ó, e tem aqui, ó, nossa variável, tá vendo aqui, ó? Java underline home. Então a gente seleciona isso aqui, beleza? E dá Next. Agora é questão de gosto, se você quer usar a interface clara, light ou a escura. Eu prefiro ambiente dark, né? Então vou deixar aqui o Darkolo aqui. Next. Aqui ele pede para a gente checar quais componentes que a gente quer atualizar ou instalar. Então aqui é só para a gente checar, revisar. Não vou alterar nada do que está aqui a princípio. São coisas que a gente consegue alterar depois caso precise, tá? Vou dar Next. Aqui ele pergunta quanto de hardware eu vou entregar, né, para o emulador funcionar. E aí aqui ele está indicando para mim como recomendado 2 GB. O que eu tenho a dizer para você? Você seguir o que está sendo recomendado aqui. Como aqui eu estou executando o Windows em uma máquina virtual. Essa máquina virtual ela está com 8 GB de memória RAM. Então ele está sugerindo 2 GB considerando os 8 GB da minha máquina virtual aqui. Então se você tem um PC aí com 16 GB de RAM, por exemplo, pode ser que 4 GB seja tranquilo para você selecionar aí. Mas vale a pena você seguir o que está sendo recomendado aqui, né? Já vai funcionar. Next. Aqui é só um resumo de tudo que vai acontecer. E aqui a gente dá o Finish. E aí sim, agora ele vai startar um download aqui, baixar bastante coisa. Isso leva um tempo. Eu vou aguardar aqui essa instalação para a gente continuar aqui. Ok, pessoal. Então aqui, ó, esse Intel HAXM é um recurso que vai habilitar o suporte para virtualização, né? Como o meu Windows aqui já está sendo virtualizado, né? Eu estou com o Windows aqui em uma máquina virtual aqui no meu Mac. Então isso aqui, ele não conseguiu detectar isso como hardware disponível, né? Não encontrou essa opção e gerou esse erro aqui para mim, né? Na instalação. E ele já faz algumas sugestões aqui, para eu usar um dispositivo físico para testar, né, para eu desenvolver com um processador que tenha suporte para virtualização, né? Enfim, ele deu algumas sugestões aqui do que eu tenho que fazer para eu conseguir desenvolver. Mas a ideia de usar essa máquina virtual é mostrar para vocês o processo de instalação. Eu não vou trabalhar com máquina virtual aqui para codar, beleza? Então eu vou dar um Finish. E aí ele já abriu aqui. Então a gente precisa, como próximo passo aqui, configurar um emulador, né? Que é o próximo passo que a gente tem aqui, ó. Então a gente pode, nessa tela aqui, ó, vem aqui More Actions. E tem aqui essa opção aqui, ó, AVD Manager. Então a gente vem nessa opção aqui. E aí aqui a gente tem a opção, ó, de criar um novo device virtual. Então vem nesse botão e aí ele me traz aqui as opções disponíveis de dispositivo físico, tá? Inclusive aqui, ó, por categoria: TV, fone, relógio, né? Tablet e tela automotiva. Nosso caso aqui é fone. E o que eu indico para vocês? Qualquer modelo de aparelho, desde que tenha o íconezinho da Play Store aqui, ó, da loja.
Isso aqui é necessário para conseguir instalar recursos no emulador. Então, por exemplo, o projeto que a gente for usar, criar o projeto com Expo, no emulador vai ser preciso instalar o Expo Go, que é um programa que a gente precisa para poder rodar o Expo. E para isso o aparelho, o emulador, ele tem que ter a Play Store, senão você não consegue instalar nada. O recomendável é esse Pixel 4 ou o Pixel 3a aqui, um aparelho mais recente, né? Para você não ter muito problema aí com questão de compatibilidades. Eu vou selecionar aqui o Pixel 4 e aí a gente vai precisar definir qual API, né? Qual versão de Android a gente vai usar. Então aqui no Next, aqui, ó, ele vai perguntar isso para a gente. No momento, aqui no meu PC não tem nenhuma baixada aqui, ó. Então ele tem a parte do NuGet, ele tem o Oreo, tem o Py, tem o Q e o R, né, que é a API 30. Eu aqui vou trabalhar com a API 29, que é o Android 10. Então, você se quiser trabalhar com o Android 11, não tem problema. Então basta você vir aqui, ó, no download, referente à API que você quer usar. Eu vou trabalhar com a API 29, Android 10. Vou fazer o download aqui, ó, do quê? Por que não foi? Agora foi. Então aqui, ao clicar ali, ele traz aqui os termos, a gente tem que aceitar, dar um Next, e ele vai entrar fazendo download. Então aqui, ó, se você for ver, o Android 10 tem cerca de 1 GB, um pouco mais de 1 GB aqui. Então eu vou dar um pause aqui, e assim que concluir, a gente segue. Ok, então ele concluiu aqui para mim o download do Android versão 10. Eu vou aqui em Infinity. E está aqui disponível para mim já, ó, essa API. Então eu seleciono ela para eu conseguir avançar aqui, ó, Next. Então ele está dizendo para mim aqui, ó, que o meu CPU não suporta a virtualização. Está bem vermelhão aqui para eu saber. Então se eu quiser customizar o nome aqui, ó, esse vai ser o nome do emulador, né, do seu device virtual aí. O que eu recomendo? Não deixar espaços. Então, onde tiver espaço, se você quiser deixar esse nome aí para você saber qual é o aparelho e qual API ele está usando, ao invés de espaço, coloque underline no lugar dos espaços. É o que eu vou fazer aqui, ó. Pixel 4, API 29, porém tudo com underline no lugar dos espaços. Lá na frente, quando a gente for trabalhar com deploy, com outras coisas mais avançadas, a gente vai precisar do nome dessa forma aqui, sem espaço, ok? E aqui eu dou um finish. Aqui, ó, orientação, eu vou deixar como retrato, lógico, né? E vou dar um finish, não preciso mudar mais nada aqui. Só mudei o nome mesmo aqui para tirar os espaços. Finish. E está aqui meu device criado. Se eu quiser executá-lo, eu dou um play aqui, ó. Você que tem as ações, você pode executar nesse instante. Esse menuzinho aqui, ó, tem algumas opções aqui, ó, se você quiser duplicar, criar uma outra aqui a partir desse. Então você tem aqui o duplicate, você pode editar. Esse whip data aqui é quando você quiser uma espécie de formatação rápida do aparelho, né? Então às vezes você está com alguns erros na sua aplicação, no seu emulador, né? Ao rodar a aplicação por cache, algum outro problema, você pode encerrar o emulador, encerrar a aplicação. Vem aqui, executa esse whip data aqui, ele vai zerar o seu emulador, o sistema operacional, vai desinstalar a tua aplicação, você vai começar do zero, né? Facilita você ter esse recurso que facilita esse processo. Vou dar um play aqui, provavelmente não vai rodar aqui, ó, porque eu não tenho aquela questão ali, né, da virtualização, porque eu já estou num sistema virtualizado. Mas basicamente é isso. Você chegando nesse ponto, você já vai estar aí com o seu emulador pronto para você começar a usar. Agora, se você também está tendo esse problema, mesmo sem estar virtualizando o teu sistema, é porque o teu computador pode estar com a BIOS, com esse recurso, né, de virtualização, o VTX, ele pode estar desabilitado, e aí você precisa na BIOS habilitar esse recurso para conseguir rodar aqui tua máquina virtual. Então, vamos em frente aí.